Bom dia, meus irmãos. Eu queria passar um entendimento sobre a homossexualidade. Hoje, eu analisando as escrituras, eu não vejo, eu não vejo Deus condenar o ato sexual de homem com homem, né? Ou seja, a homossexualidade, né? Porque o que é que existe? O que existe são interpretações erradas, né? Fora do contexto e sem entender as palavras espirituais, né? Porque muitas vezes existem palavras espirituais que a gente não consegue compreender e usa ela indevidamente para se referir sobre a homossexualidade. Tipo aqui em Romanos, né? Em Romanos 1,18, quando a gente vai aqui para o versículo 26, né? Fala que é por causa disso os entregou Deus a paixões infames, né? Porque até as mulheres mudaram o seu modo natural e as suas relações íntimas por outro, né? Ao contrário da natureza. Quando a gente pega essa referência ao outro, não está se falando aqui de mulher normal, né? Da nossa mãe, da nossa mulher. Essa mulher aqui está se falando no contexto de igrejas, entendeu? E esse outro aqui, porque só analisar, né? Como é que a mulher vai trocar sua relação íntima natural por outro, né? Porque uma mulher, quando é uma mulher normal, se ela fosse trocar uma relação íntima, ia ser por outra, né? Por outra e não por outro, né? Porque quando passa a ser outro, sai fora da mensagem, né? Uma mulher, ela não tem como ela trocar sua relação íntima natural, porque se ela já tem o seu desejo por um homem, né? Agora, se aqui fosse outra, né? Por outra, aí sim. Mas quando a gente observa aqui, a gente vê que é uma mensagem espiritual. Não está se falando de mulher normal. Está se falando no contexto de igreja, né? Porque quando a gente pega o contexto todinho, como é que começa lá em cima, né? A ira de Deus se revela do céu contra os homens que detêm a verdade, né? Detêm a verdade pela justiça, ou seja, trocam a verdade pela injustiça. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, né? Antes se tornaram nulos aos seus próprios raciocínios, né? Insensato. Inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, entendeu? Por isso Deus entregou tais homens para desonrarem o seu próprio corpo entre si, né? O corpo aqui não está se falando do corpo, está falando do corpo igreja, né? O corpo da igreja, entendeu? O corpo igreja, quem é o cabeça? O cabeça é Yahshua, né? E nós fazemos parte do corpo. Aí desonrar o corpo entre si, a própria igreja se desonrando entre si, né? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, né? Por quê? Porque, tipo, como a gente analisa o dízimo, né? Quando a gente analisa o dízimo nunca foi dinheiro, né? E dízimo era para tribo, né? É uma lei que Deus implantou para as 12 tribos de Israel, né? No caso, as 11 tribos levavam o dízimo para a tribo de Levi, entendeu? Aí é onde a gente analisa, porque os sacerdotes na Bíblia são sacerdócio, é o sacerdócio que tem vindo da tribo de Levi, né? A gente se pergunta, e quem são os padres e pastores, né? Que se a lei diz que o sacerdote tem que ser da tribo de Levi, a gente se pergunta, quem são padres e pastores? Para a gente analisando a história, né? Porque através da lei de Constantino, no tempo de Constantino, se se fundou um outro sacerdote, né? Através dos romanos, né? Ali o sacerdote hoje que de padres e pastores, ele é o sacerdócio romano, não é o sacerdote escrito na Bíblia, né? Que Deus escolheu, né? A gente tem que analisar quem é o verdadeiro e quem é o falso, né? Através da própria Bíblia mostra quem é o verdadeiro e quem é o falso. Aí aqui, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, né? Por quê? Porque em vez de adorar o povo, não está adorando a Deus. Porque assim, quando eu mudo a verdade em mentira, né? Porque os homens estão escrevendo outras leis, não estão obedecendo a lei de Deus. Aí o povo está deixando de adorar o Criador, né? Está deixando de adorar o Criador, estão adorando a criatura, adorando e servindo a criatura, porque a criatura
ela está fazendo outras leis e o povo está seguindo. Um exemplo é o desmedieiro, né? O desmedieiro não existe, a criatura que mudou, né? A lei de Deus. E está escrito lá em Apocalipse, né? Apocalipse 22, 18, 19, todo aquele que mudar as escrituras vai ser castigado, né? É por isso que muitas vezes os homens não conseguem compreender as escrituras. Por quê? Porque estão corrompidos, né? Estão corrompendo a verdade e como a Bíblia é um livro espiritual, eles não conseguem, porque quem concede o verdadeiro entendimento é o próprio Deus, né? Espiritualmente, né? E homens que estão corrompidos, Deus não revela o verdadeiro entendimento. Aí por isso que eles não conseguem compreender a verdadeira mensagem. Aí muitas vezes os homens não conseguem compreender e usam as palavras indevidamente, né? Trocando o sentido por outro, né? E assim pecando contra o Eterno e julgando as pessoas, né? Tipo aqui, essa mulher aqui está se referindo não a mulher normal, né? Está se referindo no contexto de igreja, entendeu? Porque a mulher que ela troca, né? Porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas, o que? Sua relação íntima pelo próprio Deus, né? Pelo Deus verdadeiro, por outro Deus, entendeu? Contrário à natureza, porque a natureza da igreja, da mulher, né? Da igreja, ela tem que adorar o Deus verdadeiro, né? E porque quando os homens mudaram a verdade pela mentira, a escrever outras leis. E o povo, né, e as mulheres estão seguindo a outro, né, a outro Deus, ao contrário da natureza, né? E semelhantemente os homens, né, também deixando o contato natural, né? Deixando o contato natural da mulher, ou seja, a mulher, o contexto da igreja verdadeira, né? Qual é a igreja verdadeira? A igreja judaica, né? Os apóstolos eram judeus, né? Eles seguiam o judaísmo, né? A igreja verdadeira é a igreja que vem do judaísmo, né? Porque a gente tem que entender que o judaísmo segue com o Novo Testamento através dos apóstolos, entendeu? Com a nova lei que Alcha trouxe, né? Aí os homens, né, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, né? Cometendo torpeza homem com homem, entendeu? Recebendo recebendo merecida punição pelo seu erro, né? Essa torpeza homem com homem, por quê? Porque em vez de um homem estar adorando a Deus, está adorando outro homem, entendeu? O homem, semelhantemente aqui, o homem, né? O homem deixou do seu contato natural da igreja verdadeira e está buscando outras igrejas, né? Cometendo torpeza, homem com homem, por quê? O homem, é isso aqui que está acontecendo. Pois mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, entendeu? O homem, em vez de estar adorando, né? Adorando o Criador, está adorando o quê? Está adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, né? O homem está adorando. É isso, quando o homem adora o outro homem, bota o homem no lugar de Deus, por causa do quê? Por causa das leis, né? Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade nos liberta. Porque os homens, eles distorceram a palavra de Deus, eles mudaram tudo, né? Aí quando eu sigo a homem, para Deus se torpeza, né? Homem com homem. Aqui o contexto aqui, quando a gente pega o entendimento, aqui não está se referindo de ato sexual, homem com homem. Está se referindo um homem adorar o outro homem, né? Torpeza homem com homem é o quê? Quando um homem, ele em vez de servir a criatura, serve o criador. Em vez de servir o criador, está servindo a criatura, né? Aí quando a gente pega aqui, tipo aqui, quando vai aqui para Deuteronômio, né? Deuteronômio 22:5, fala o quê? A mulher não usará roupa de homem, nem um homem veste peculiar de mulher. Aqui a gente vê que realmente aqui está se referindo ao homem, a nós, né? Ao ser humano, ao homem e à mulher. Mas no texto aqui, né? Nesse texto aqui, essa mulher aqui não está se referindo a mulher normal, né? Está referindo o contexto igreja,
né? Que quando a gente pega o contexto todinho, está se falando o quê? De homens que se corromperam, homens de igreja que se corromperam e com o canto se pôr sábios, tornando-se loucos, porque quando a pessoa distorce, né, ela ensina outra lei, né, outro ensinamento, aí se torna-se louco, né, porque se as escrituras revelam, né, que todo aquele que muda a escritura vai ser castigado, a pessoa tem esse entendimento e mesmo assim faz o erro, né, fica praticando o erro, né. Quando a gente pega o contexto aqui, igreja, né, igreja, né, são um grupo de pessoas, né, igreja são mulheres, espiritualmente, igreja são mulheres, entendeu? Chamado mulheres. Aqui é Apocalipse 19:2, né? A grande meretriz, né? Meretriz é o quê? Uma mulher, né? Que corrompia a terra. Quem é a grande meretriz que corrompia a terra? Né? A gente analisando qual é a maior religião que existe na terra. Apocalipse 19:7. São chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, entendeu? Quem é a esposa? Está se falando o quê? De uma mulher, não está se falando de uma mulher normal, né? Que nem a nossa mãe, nossa irmã ou nossa esposa. Aqui está se falando aqui de uma mulher no contexto mulher igreja, entendeu? Tem a grande meretriz. Aí quando se fala que tem a grande meretriz, existe também quem são as pequenas. A gente se pergunta quem são as pequenas, né? Ezequiel 16:17. Fizeste estátuas de homens e te prostituísse com elas, né? Quem foi que fez estátuas de homem e te prostituísse com elas? Tá falando de uma mulher, né? Fizeste estátua de homens e te prostituísse com elas, entendeu? O conceito de igreja, de mulher, entendeu? O conceito de mulher são igrejas. Edificaste prostíbulo de culto, altares por todas as praças, né? Ezequiel 16:24. Quem é que fez prostíbulo de culto, né? E altares por todas as praças, né? A gente analisa essas características, quem que fez isso? Tal mãe, tal filha, irmã de tuas irmãs, né? Porque tal mãe é a maior, né? A filha são as outras que surgiu, né? Que sai dela, a que sai da grande meretriz, aí surgiu as filhas, né? E irmã das tuas irmãs, né? Porque surgiram muitos, né? Ezequiel 2:23, né? Duas mulheres, né? Filha de uma só mãe. Estas se prostituíram. Essas duas filhas se prostituíram, porque duas mulheres filhas de uma só mãe. Quem as duas mulheres, né? Igrejas que nasceu, qual é a mãe? A mãe é o judaísmo, entendeu? A primeira igreja, né, é o judaísmo, né? Depois, através do judaísmo, se nasceu as duas filhas, né? As duas filhas, e hoje eu vejo o que como a católica e a evangélica, entendeu? Aí o homem fazendo o outro homem de Deus, né? No caso é aqui quando homem com homem, né? Homem com homem, porque cometendo torpeza, porque quando o homem deixa de adorar o Criador no lugar da criatura. Porque o homem, quando ele segue a outro homem, né? Obedece à lei dos homens, isso é torpeza para Deus, né? Aí a gente não pode seguir o que os homens ensinam, a gente tem que seguir o que